Olá pessoal, professor Flávio Perini, IFES Campus Cariacica, e hoje a gente vai trabalhar com gimnospermas. Reino vegetal, vamos procurar reconhecer o grupo das gimnospermas. Quem são, características gerais, entender o ciclo reprodutivo desse grupo, bem como a classificação principal que a gente tem dentro deste grupo. Tudo bem? Começamos assim, gimnospermas, gimno, nu, esperma, semente. Então nós vamos trabalhar com plantas que têm como novidade evolutiva o surgimento da semente, porém sementes nuas. O que eu quero dizer com sementes nuas? Normalmente quando nós pensamos em sementes, as sementes elas estão dentro dos frutos. Então no caso das gimnospermas, elas são plantas que se caracterizam por apresentar sementes, mas não guardadas dentro de frutos. Por isso, gimnospermas, sementes nuas. Vamos começar identificando algumas características gerais. Primeiro, como toda planta, pluricelulares e eucariontes. Segundo, como toda planta, autótrofas, fotossintetizantes. Hábitat terrestre e normalmente associado a ambiente de clima frio. São plantas que se caracterizam notadamente por adaptação ao ambiente de clima frio. Tá? Sempre terrestres. Embriófitas. O que eu quero dizer que elas são embriófitas? Dizer que elas são embriófitas, literalmente é dizer que elas são plantas terrestres. A característica principal é possuir um embrião multicelular nutrido pelo gametófito feminino. Então tem um embrião maciço, multicelular, esse embrião vai se desenvolver inicialmente e vai ser nutrido inicialmente no gametófito feminino. Isso caracteriza uma planta embriófita, que é uma característica das plantas terrestres. Então a gente pode usar aqui de uma forma bem simples, embriófita como sendo um termo que caracteriza plantas terrestres, no caso das gimnospermas. Cormófitas. Dizer que uma planta é cormófita é dizer que ela possui os órgãos básicos verdadeiros. Tá? Possui raiz, caule e tronco. O caule é do tipo tronco, bem como folhas, neste caso, em forma de agulha, que a gente chama de folha cicofoliada, que é uma folha adaptada a um ambiente frio. Então, são plantas cormófitas, possuem raiz, caule do tipo tronco e folhas. Traqueófitas. Dizer que a planta é traqueófita quer dizer que ela possui vasos condutores de seiva. Lembrando, dois são os tipos de vasos condutores de seiva. O xilema, que é o vaso condutor da seiva bruta, água e sais minerais, e o floema, que é o vaso condutor da seiva elaborada. Seiva elaborada é a matéria orgânica obtida após a atividade fotossintetizante. As gimnospermas, elas se caracterizam como sendo traqueófitas. Só lembrando, as pteridófitas também eram traqueófitas, as briófitas não. Então, pteridófita traqueófita, gimnosperma traqueófita e o próximo grupo que a gente vai ver, angiosperma, também traqueófita. São fanerógamas. Dizer que são fanerógamas é dizer que elas possuem órgãos reprodutores visíveis, órgãos reprodutores macroscópicos e visíveis. As fanerógamas são, no caso, as gimnospermas e as angiospermas. As gimnospermas, que possuem como órgão reprodutor os chamados estróbilos, e as angiospermas, que possuem como órgão reprodutor as flores. Então, aqui a gente vai trabalhar com estróbilos, como sendo os órgãos reprodutores. Aqui a gente está observando estróbilo. Ó. Aqui um esquema dos estróbilos e aqui o estróbilo real. Estróbilos também chamados de cones ou inflorescências. Os estróbilos que podem ser divididos em dois tipos básicos, estróbilo masculino e estróbilo feminino. O estróbilo masculino normalmente ele é menor e mais alongado, mais afilado, e o estróbilo feminino ele é maior e mais arredondado. O estróbilo masculino, também chamado de microestróbilo, e o feminino, megaestróbilo. Então, estróbilo ou cone caracteriza as gimnospermas como sendo fanerógamas. Um detalhe é que os estróbilos femininos, eles, depois de serem fertilizados, eles desenvolvem sementes. Então, esses estróbilos, eles são chamados popularmente de pinha e as suas sementes de pinhão, que podem ser utilizadas na alimentação.
tá? Então, o estróbilo feminino também pode ser chamado de pinha, e as sementes que se desenvolvem no estróbilo feminino, pinhão, e podem ser utilizadas como alimento. A aquisição evolutiva, então, mais marcante do grupo, a presença de sementes. Por produzirem sementes, são chamadas de espermáfitas ou espermatófitas, plantas que produzem sementes. Lembrem, pteridófita não tinha semente, nem briófita. Então a semente ela surge nas gimnospermas. Então é uma novidade evolutiva. Semente com que finalidade? Proteger o embrião, fornecer uma nutrição ao embrião durante o seu processo de germinação. Não produzem frutos nem flores verdadeiras. As flores verdadeiras, as flores vistosas, coloridas, com atrativos, são de angiospermas. Os frutos são de angiospermas. Então, as gimnospermas não têm fruto, não têm flor verdadeira. Vocês podem encontrar alguns autores que chegam a caracterizar o estróbilo como uma flor. Não é uma flor. Tá? Flor verdadeira é lá em angiosperma. Possui independência da água para fecundação. É uma outra novidade evolutiva. Uma novidade evolutiva quando comparado com briófitas e pteridófitas. Não sei se lembram, mas tanto briófitas quanto pteridófitas dependem da água para fecundação, né? Tem lá os seus gametas masculinos flagelados, necessitam da água para encontrar o gameta feminino. Aqui não há dependência da água para fecundação, o que tornou as gimnospermas o primeiro grupo a conquistar de forma definitiva o ambiente terrestre e transformar o grupo das plantas num grupo que conseguiu explorar de forma muito eficiente o ambiente terrestre. Bom, com relação ao padrão reprodutivo, o que nós observamos? Um ciclo reprodutivo aplodiplobionte. Tá? Então, nós vamos observar uma variação no seu ciclo reprodutivo, com fase de gametófito e fase de esporófito. Tá? Um esporófito vai ser a planta duradoura. O gametófito ele vai ser uma fase transitória. Então, nós vamos alternar uma etapa sexuada com uma etapa assexuada no ciclo reprodutivo. Tá? Nós vamos ter uma planta masculina, portador de estróbilos masculinos, e esses estróbilos masculinos vão promover desenvolvimento, a diferenciação de grãos de pólen, que é uma outra novidade evolutiva. Esses grãos de pólen serão transferidos até a planta feminina, até o estróbilo feminino, né? Que vai apresentar no seu interior os gametas femininos. Vamos ver como que se forma o grão de pólen, como que se forma a oosfera. Havendo fecundação, formando uma semente e que posteriormente vai se desenvolver numa nova planta, um novo esporófito. Então a gente vai ver com detalhes esse processo reprodutivo. Tá? Existem determinadas gimnospermas que as plantas em sexos separados, então elas podem ser dioicas, né? Uma planta só com estróbilo masculino e uma planta só com estróbilo feminino. Algumas gimnospermas podem ser monóicas, em que na mesma planta pode ser encontrado tanto o estróbilo masculino quanto o estróbilo feminino. Então vamos melhorar esse processo reprodutivo. Tá? Bom, para a gente entender o processo reprodutivo, nós vamos por partes. Primeiro, vamos entender o que acontece para que a planta caracterizada como planta masculina consiga formar as suas células, ou melhor, as suas estruturas que vão promover o processo de reprodução. Que, como eu falei, é a novidade aqui, é o surgimento do chamado grão de pólen, né? Que vai ser um gametófito jovem, que vai ter a capacidade posteriormente de germinar, formando o que a gente chama de um tubo polínico, que vai ser o gametófito maduro. Mas vamos por partes. Então temos aqui uma representação de uma gimnosperma, né? Um pinheiro. Esse pinheiro vai apresentar estróbilos. Aqui então nós temos os estróbilos. Então nós vamos ter um pinheiro masculino. Esse pinheiro é a fase duradoura do ciclo reprodutivo da planta. Então ele é um esporófito diploide, né? E os estróbilos aqui são estróbilos masculinos, microestróbilos. Os estróbilos masculinos são microestróbilos. Tudo bem? Esses microestróbilos, eles são portadores de algumas algumas
folhas modificadas que se modificam para a atividade reprodutora. Por isso nós falamos que elas são folhas férteis. Essas folhas férteis modificadas, elas recebem o nome de esporófila. Fila significa folha. É a folha aonde vai haver o desenvolvimento de um esporo. São as folhas férteis que nós vamos encontrar aqui, ó, no estróbilo masculino. Então, pegou aqui uma esporófila, tá? Essa esporófila vai apresentar, na sua estrutura, bolsas portadoras de células no seu interior, e essas bolsas serão chamadas de esporângios. Como são esporângios presentes nos microestróbilos, nós vamos caracterizá-los como microsporângios. O que são os esporângios? Os esporângios, os microsporângios, são, literalmente, grupamentos celulares, bolsas celulares, vamos colocar assim, que no seu interior nós vamos encontrar células que vão sofrer processos de modificação, de diferenciação para a formação de esporos ou micrósporos. Tudo bem? E esses micrósporos, por sua vez, vão posteriormente sofrerem modificações para formar o grão de pólen. Então, dentro desse estróbilo, formando esse estróbilo, melhor dizendo, nós temos folhas férteis, chamadas de esporófilas. Essas esporófilas são portadoras de microsporângios, dentro dos quais nós vamos encontrar células que vão sofrer modificação para formar esporos. Aqui, ó, microsporângios responsáveis pela produção de micrósporos. Bom, então o que serão essas células? Essas células que vão formar os micrósporos são chamadas de células-mãe de grãos de pólen, ou células-mãe, ou microsporócitos, perdão. Essas células chamadas de microsporócitos são células diploides. Então, o que vai acontecer com essas células? Elas vão inicialmente sofrer um processo de divisão celular por meiose. Lembrando, quando uma célula se divide por meiose, ela forma 4 células e ao final do processo o número cromossômico é reduzido à metade. Então é o que vai acontecer. Então as células que estão aqui dentro sofrem meiose e ao sofrerem meiose, cada um microsporócito que está ali dentro vai formar 4 células com número cromossômico reduzido à metade, que nós chamaremos de micrósporo. Nós vamos ter aqui centenas, talvez milhares de células-mãe de grão de pólen, né? E essas centenas ou milhares de células-mãe vão sofrer meiose e vão formar 4 vezes mais micrósporos. Esses micrósporos vão se dividir mais ainda por mitose e vão se diferenciar. Então ele vai sofrer divisões mitóticas e vai passar por um processo de diferenciação. O que é diferenciação? É modificação. Modificam-se e darão origem a uma estrutura que nós chamaremos de grão de pólen. Esse grão de pólen vai caracterizar o gametófito masculino jovem, vamos colocar assim, porque ele vai sofrer depois uma modificação. Então, dessa maneira se produz grão de pólen de uma forma simplificada. Tudo bem? Então, vamos de novo, hein? Ó, vamos voltar aqui no início. Então, nós vamos encontrar estróbilos masculinos, esses estróbilos são chamados de microestróbilos, que vão ter no seu interior, na sua composição, folhas férteis, chamadas esporófilas, que portam microsporângios, que são bolsas responsáveis pela produção de micrósporos. Então, no microsporândio, nós vamos ter as células que vão se transformar em micrósporos, que são as células mães de grão de pólen, ou microsporócitos, que sofrem primeiro meiose. Depois de sofrer meiose, vão passar a sofrer mitoses e vão se diferenciar,
formando a estrutura que nós chamaremos de grão de pólen. Esses grãos de pólen, depois de maduros, serão liberados, levados pelo vento até a planta feminina ou até o estróbilo feminino para promover a fecundação. Estróbilo feminino esse que, por sua vez, vai ser o macroestróbilo ou megaestróbilo. Então tem aqui, ó, essa aqui agora é uma planta feminina. Essa planta feminina vai ter um estróbilo feminino. Qual é o nome dele? Megaestróbilo. Esse megaestróbilo também vai ter folhas férteis, megasporófilas. E essas megasporófilas também vão ter esporângios ou megasporângios, dentro do qual será produzido o gameta feminino. Tá? Então, o que eu vou ter? Ó, nós vamos observar o seguinte: o megasporângio vai ser constituído por camadas de células em torno de uma grande célula central. Então, tem uma célula principal, mais grupamentos celulares ao redor. Essa célula central, ela é chamada de célula-mãe de megásporo, ou megasporócito. Tá? Então, essa célula-mãe de megásporo é a célula que vai ser a responsável por posteriormente se desenvolver para que seja formado no seu interior, depois do seu desenvolvimento, óbvio, o gameta feminino. Então, essa célula-mãe de megásporo, ela vai sofrer inicialmente uma divisão por meiose. Aqui, ó, uma meiose. Lembrando, quando se divide por meiose, ela tem que ser diploide, 2N, ela vai formar 4 células haploides. Então, formou 4 células aqui, ó. Dessas 4 células, que nós passaremos a chamá-las de megásporos, nós vamos observar a degeneração de 3 células, normalmente, sobrando uma só. Essa uma célula que sobra vai ser o chamado megásporo verdadeiro. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse megásporo vai sofrer mitoses, ó, sucessivas e vai formar uma estrutura chamada megagametófito. Essa estrutura aqui. Esse megagametófito vai caracterizar, vai formar, vai dar origem, né, o arquegônio. Lembrem, o arquegônio é a estrutura que porta o gameta feminino. Lá na pteridófita era assim, e aqui também é. Então, dentro desse megagametófito vai ser formado o arquegônio, que vai ter no seu interior uma célula chamada oosfera, que vai ser o gameta feminino. Essa célula chamada oosfera é a célula que tem que ser fecundada pelo gameta masculino, que vai ser trazido depois pelo grão de pólen. Tá? Essa estrutura aqui, ó, a estrutura multicelular originada do megasporófilo, que é o tegumento, e pelo megasporófito com a oosfera, é o que a gente chama de óvulo. Esse óvulo tem uma abertura anterior chamada de micrópila para que o gameta masculino possa entrar. Tudo bem? Visualizou? Então vou repetir, hein? Vamos voltar lá no início? De novo, hein? Planta feminina, portadora de estróbilos femininos. Esses estróbilos femininos são chamados de megaestróbilos. Esses megaestróbilos possuem folhas férteis. Igual acontecia lá na planta masculina, que também tinha as folhas férteis. O nome das folhas férteis são chamadas de megasporófilas, que são portadoras de megasporângios. Aqui é o que a gente está observando. Tá? Bom, o que vai acontecer? O megasporângio, ele vai ser constituído por grupos celulares em volta de uma célula grande principal. Essa célula grande principal, é célula-mãe de megásporo ou megasporócito, que é a célula que vai sofrer o quê? Meiose. E vai dar origem a 4 células, das quais 3 degeneram e apenas um megásporo funcional sobra. Esse é o megásporo funcional.
Como sofreu meiose, o número cromossômico dele é reduzido à metade. Tá? Esse megásporo vai sofrer mitoses e vai formar uma estrutura que nós chamamos de megagametófito. Aqui. Esse megagametófito vai ter no seu interior o arquegônio, que é o aparelho reprodutor feminino, e dentro do arquegônio se forma uma célula reprodutora, a oosfera, que tem que ser fecundada para que possa dar sequência no processo reprodutivo. A essa estrutura formada, originada do megasporófilo, da folha, e pelo megagametófito, com abertura anterior, nós chamamos de óvulo vegetal. Tudo bem? Essa abertura anterior recebe o nome de micrópila, que é por onde vai haver o processo de entrada do tubo polínico, germinado do grão de pólen, para promover a fecundação. Então, o que nós botamos na cabeça? Como que forma o gametófito masculino, que é o grão de pólen, e como que forma o gametófito feminino. E nesse gametófito feminino, nós vamos encontrar o quê? No interior dele, o gameta feminino, que é a oosfera. O que nós precisamos? Nós precisamos fazer agora, entender agora, a união dos dois. Então, vamos lá. Lá na formação do grão de pólen, hein? Então, vamos repetir e fechar, então, o raciocínio. Lá na formação do grão de pólen, nós tínhamos no estróbilo masculino o processo de meiose, seguidos de mitose e formação dos grãos de pólen. Então, vamos imaginar que nós temos o quê? Grãos de pólen adulto. Esses grãos de pólen, já estão diferenciados. Um grão de pólen, ele vai ser portador de uma célula chamada célula gerativa e ele vai ser portador de uma célula chamada célula do tubo. E ele costuma ter estruturas que ajudam no processo de flutuação, porque ele vai ser levado pelo ar. Quando esse grão de pólen estiver maduro, bate o vento e carrega este grão de pólen. Até onde? Até o estróbilo feminino. O estróbilo feminino ele é mais abertinho, tá vendo as escamas mais abertinhas? Então esse grão de pólen vai entrar até aqui, ó. Na hora que ele entrar por aqui, nessas escamas mais abertinhas, lá no finalzinho dessa folha aqui, dessa folha fértil, do estróbilo feminino, vai ter o gametófito feminino pronto, que a gente já mostrou como, né? Que é o megásporo funcional. Então, aqui o que aconteceu? Dentro do estróbilo feminino, o megásporo se desenvolveu, formou o óvulo, e esse óvulo, né, no gametófito feminino, na verdade, o que nós vamos encontrar? O gameta. Quem é o gameta? É a oosfera. Então, o grão de pólen ele vai ser levado até entrar aqui. Quando ele entra ali, na verdade, ele vai entrar em contato com essa estrutura aqui, que é o gametófito feminino. Vai cair, vai passar por essa, vai entrar em contato com essa micrópila e ele vai germinar, formando uma estrutura chamada tubo polínico. E quando ele formar essa estrutura chamada tubo polínico, por esse tubo polínico vai passar o gameta masculino que vai fecundar a oosfera. E depois de se promover esta fecundação, o óvulo vai virar uma semente, essa semente posteriormente vai germinar, formando um novo indivíduo. Visualizou? Então o que é necessário? Formação do grão de pólen, que esse grão de pólen seja levado pelo vento até o estróbilo feminino. Quando ele entra em contato com o estróbilo feminino, lá, em contato com o gametófito feminino, ele vai germinar, formando um tubo polínico. Esse tubo polínico vai permitir que o gameta masculino entre em contato com a oosfera, promovendo a fecundação e a formação do embrião. A estrutura que a gente chamou de óvulo vai virar a semente. Essa semente, no solo favorável, vai germinar e vai formar um novo indivíduo. Então, esse ciclo reprodutivo
é o ciclo reprodutivo que a gente caracteriza de uma gimnosperma. O processo de transferência do grão de pólen até o gametófito feminino, polinização. Essa polinização, no geral, ela é feita pelo vento. Tá? Então vamos aqui, ó, visualizar com mais detalhes o processo todo. Então vamos lá, hein? De novo. Estamos com o grão de pólen pronto e estamos com o gametófito feminino maduro. Tá? Então, uma vez liberados, os grãos de pólen são levados pelo vento até o estróbilo feminino, promovendo a polinização. Como a polinização é feita pelo vento, nós chamamos isso de anemofilia, ou polinização anemófila. Quando o grão de pólen entra em contato com o estróbilo, olha aqui, ó, feminino, mais precisamente lá com o gametófito feminino, ele passa por essa aberturazinha que a gente chama de micrópila, certo? E vai promover a formação do tubo polínico. Tá? Então, o grão de pólen que atinge um óvulo ficam presos à micrópila e vai germinar, formando o que nós chamamos de tubo polínico. Ó. Esse tubo polínico vai crescer, certo? E no interior dele nós vamos encontrar células que estarão relacionadas ao processo de fecundação. Nós vamos encontrar duas células reprodutoras. Essas células reprodutoras são células espermáticas, né? Masculinas, né? Nós chamamos de núcleos espermáticos. Tá aqui, ó, o núcleo espermático. Esse núcleo espermático, ele que vai promover o processo de fecundação. Quando uma das células espermáticas se unir à oosfera, vai se formar o zigoto. Esse zigoto, então, vai se desenvolver formando o embrião. Se desenvolvendo, formando o embrião, completou o processo de fertilização e início de desenvolvimento embrionário. No geral, um único embrião se desenvolve. Sempre você vai ter um único embrião se desenvolvendo, mesmo que tenha mais de uma fecundação. São duas células reprodutoras, pode ser que tenha mais de uma fecundação, é um outro grão de pólen aqui, fertilizou a outra oosfera, mas só um embrião vai se desenvolver. Tá? Bom, após a fecundação, a estrutura que nós chamamos de óvulo, ele vai sofrer um processo de modificação. No seu interior ele vai ter um embrião, ele vai passar a formar um tecido nutritivo e uma casca, formando o que nós chamamos da semente. Como eu falei de uma forma mais geral nos slides anteriores. Então, após a fecundação, o óvulo transforma-se em semente, contendo o embrião, contendo um material nutritivo e contendo uma casca. Então, você passa a ter a casca por fora, protetora, um tecido nutritivo e o embrião da nova planta. Essa estrutura com material nutritivo, que vai promover a nutrição inicial do embrião no processo de germinação, essa casca protetora e o embrião da planta é a semente. Então, de onde vem a semente? Do óvulo. É o óvulo modificado. Quando essa semente for dispersa, né, saiu lá do estróbilo, esse estróbilozinho feminino, ele está totalmente maduro, as sementes estão todas maduras, ele se abre um pouco mais e as sementes são dispersas. Ela vai alcançar o solo, vai alcançar um ambiente favorável. Nesse ambiente favorável, o que vai acontecer? Ela germina em contato com o solo, a água vai germinar, dela se desenvolve aquele embrião formando uma nova planta, essa nova planta vai crescer, caracterizando um novo esporófito, uma nova gimnosperma. As gimnospermas, elas são divididas em grupos principais, com representantes que a gente vai discutir aqui. Discutir não, só vou escrever aqui para a gente, né, identificar quais plantas, no geral, são as gimnospermas. Basicamente, nós vamos ter as chamadas coniferófitas, cicadófitas, gnetófitas e ginkófitas. São 4 grupos de gimnospermas que a gente vai observar distribuídos de forma usual.
Primeiro, o grupo das coniferófitas, as coníferas. As coniferófitas são os chamados pinheiros, as araucárias, sequoias, cipresses e plantas com aspectos semelhantes. São as mais comuns, são as gimnospermas propriamente dita, né? Os pinheiros, araucárias, as sequoias, que são plantas, são árvores gigantescas, existem sequoias gigantes, de dimensões, né, colossais, e os cipresses. Cipresses e pinheiros são as plantas que comumente estão associadas aí à época de Natal, né? São as nossas árvores de Natal, né? Cicadófitas são as chamadas cicas, muito utilizadas, cicas e encefalatos, muito usadas em ornamentação, em jardins, né? São os coqueirinhos baixos que nós observamos em muitos jardins. Guinetófita, representada pelos guinetos, uma gimnosperma não muito usual, não muito encontrada. E a ginkófita, cujo representante vivo atualmente é apenas o ginkgo biloba. Né? Aqui nós temos duas imagens de ginkgo biloba, que inclusive tem um uso fitoterápico muito comum. Essas são as chamadas gimnospermas. Espero ter sido esclarecedor, espero ter conseguido passar para vocês as características principais e principalmente que era o que nós buscávamos nessa aula, identificarmos as características reprodutivas. Tá? Teve problema? Volta lá, assiste a aula de novo, dá mais uma revisada, acompanha com o material teórico complementar, com o material teórico básico que você tem. Tudo bem? Faça o melhor que puder, seja o melhor que puder. O resultado virá sempre na mesma proporção do seu esforço. Muito obrigado, até a próxima.